Você acha que a política perde com isso? Porque a política já não está com muita... Né? Tanto é que apareceu o Marçal, meio que desqualificando o jornalismo, política, batendo em todo lado e tal. E a galera falou, opa! Ganhou ponto por isso. Porque basicamente está batendo naquilo que eu não gosto. Né? Isso. Uma classe dos jornalistas desqualificando um que não é nem um... Não é nem jornalistas, são ativistas. No Roda Viva ali, por exemplo, não somente com o Marçal, mas com vários, fica parecendo uma inquisição, né? Ao invés de ser um jornalismo sério. E é desigual, o peso é desigual. Você vê que parece que tem os preteridos deles que eles pegam leve e outros é uma inquisição, né? Poxa, vamos dar um exemplo aqui que tá acontecendo agora. Jojo Todinho sendo cancelada. Sim. Por ter se assumido de direita, tirado uma foto com a Michelle Bolsonaro e apoiado o Ramagem, candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Ela tá sofrendo, assim, racismo, bicho, por conta disso. Ou seja, se você não cumpre os requisitos da esquerda, você não entra no hall de podemos tolerar. Perfeito. Os mais intoleráveis são aqueles que ficam arrotando tolerância. Poxa, Emílio, antes a memória do brasileiro durava um mês, vai. Passou para 2 semanas. Hoje é 4 dias. Sim, Daqui a pouco vai reduzir para, que nem o Stories, 24 horas. Literalmente, o ministro de Direitos Humanos, bicho, acusado de um assédio, vou falar que o cara fez, acusado de um assédio, deu 2 dias. A galera esqueceu disso. Isso porque foi uma denúncia contra uma ministra do presidente. Sim. Ou seja, quando você vê o cenário em tempos passados, seria, meu irmão, um escândalo total. Então as pessoas esquecem. Então o que eu sinto? Na política brasileira, a gente tem que também ver as culturas. A cultura norte-americana, é claro, que ela tem uma cultura de debates, desde Ronald Reagan, desde Clinton. Aqui no Brasil, é o puro suco do Brasil também. A gente tem que entender a gente. Só que a gente tem que contribuir para isso aumentar, claro. Eu já tive os meus erros de reduzir, talvez, o meu tamanho para poder brigar com gente que não merecia. Claro, já tive os meus momentos que o cara me acusa de algo e você perde a sua temperança, porque afinal de contas a gente também é humano. Não é fácil você, por exemplo, ouvir, igual eu já ouvi de um cara dentro da Câmara, dele falar mal da minha esposa, dele falar mal da minha filha, aqui no meu pé de ouvido. Né, no CPF. Então, assim, você realmente... Não estou dizendo que, poxa, ninguém pode errar, até mesmo porque é errado. O que você não pode fazer é normalizar esse tipo de situação. Então, mas você não acha que isso acontece porque a esquerda hoje, ela é o sistema. Você pega no mundo inteiro. A esquerda é o sistema, o jornalismo é o sistema, os bilionários, lá, os bilionários que ganham grana com isso também, os EGV enganando, tal, não sei o quê. É o grande sistema. Aí aparece o quê? Aparece o populismo, que é a voz do povo. A gente vê na rua. Contra o sistema. Que é o populismo. Ele é mais populista, porque ele fala a linguagem do povo. Ele tem uma linguagem mais simples, não é rebuscada, não tem aquele negócio de ficar banheiro trans, não sei o que. É muita confusão essa esquerda. Lógico. Porque ela é o sistema, ela não tem mais pra onde ir. Aí crava o cara como sendo extrema direita. Pra quê? Pra desqualificar o cara. E quando você chega no negócio da Jojo Todinho, cai por terra tudo isso que eles falam. Inclusive, parabenizar a Jojo Todinho aqui porque cai por terra, porque você fala, opa, peraí, como é que é? Como é que é? Entendeu? Ela assumiu que é de direita, inclusive no vídeo ela fala assim, tô aliviada, tava preso há bastante tempo nesse cancelamento geral que tem, né? E parabenizar porque muitas pessoas, inclusive artistas, pessoas que influenciam na rede social, ficam com medo de se posicionar politicamente por conta de perder, talvez, contratos, perder emprego. Posso falar uma coisa? Você nunca, nesse país, vai conseguir conquistar a sua liberdade sem sacrifício. Eu tô dizendo isso por quê? Porque as pessoas do Brasil, como você disse aqui anteriormente, Emílio, elas acham que a liberdade ela é cedida. Sim. Do tipo, o sistema cansou, agora toma aqui a sua liberdade, porque você falou demais. Vocês já foram demais pra rua. Não é dessa forma. Você precisa se sacrificar. Por exemplo, quantas amizades eu não perdi? Quanta liberdade eu não perco da minha vida, pô, de talvez andar com a minha esposa, com a minha filha num parque ou num shopping, porque talvez vai ter um cara ali que pode me agredir fisicamente, verbalmente. Então, eu sacrifico isso em prol de algo muito maior, que é, opa, eu tô do lado certo. Não importa se eu morrer sem ver o que eu quero acontecer. Mas eu não sei em qual estágio do Brasil a gente tá. A Bíblia fala que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E se a gente tiver um momento de plantio agora? Ou se a gente tiver um momento de regar? Regar exige disciplina, exige você sacrificar ali seu tempo para poder cuidar da planta. A mesma coisa com o Brasil. O problema é que, Emílio, o Brasil, ele se demonstrou, pelo menos na última eleição, ser extremamente egoísta. Sim. Se tiver a minha picanha,
Se tiver minha cervejinha, não importa se o cara tem 1 milhão de coisas. Nós vamos votar no cara. Esse que é o problema, entendeu? Eu não acho nem que é o egoísmo. Eu acho que o brasileiro, ele quer aquela coisa a curto prazo. Ele quer uma resposta rápida. Ele quer resolver já esse negócio. Não, então mas isso é um traço do egoísta. Mas eu vi uma questão. Você acha que é egoísmo? Porque eu coloco a minha vontade acima. Então, assim, olha, faça isso rápido. Por exemplo, suponhamos, eu peço pra minha esposa fazer a janta rápida. Não importa se ela tá mal, não importa se ela teve um dia difícil, quer conversar, ou se não tem comida, não importa. Eu quero que seja feito agora. Isso é um traço de egoísmo. E agora mesmo, a gente tá vendo, pô, o Brasil inteiro em chamas e tá todo mundo caladinho. Fumaça onde eu vou. Passei por Manaus, passei por Cuiabá, passei por Belém. Fumaça, Emílio, em todos os lugares, cheiro de fumaça. Deve ser a picanha assando aí, né? Deixa eu fazer o break pro Dedê, pra você, Dedê. Então eu vou fazer um break pro Dedê. Estamos aqui com o Nicolas. O Nicolas lançou esse livro aqui, ó. Você que vai ser papai, você que tá fazendo... Ó, aqui, ó. Criando Filhos para o Amanhã. Foi um grande sucesso aqui na Bienal. Na Bienal, aqui no lançamento da Bienal. E a gente tá com o livro dele aqui, ó. Tá à venda em todo o Brasil. Tá com frete grátis, o link tá nos meus stories. A capa é dura, pra quem pergunta. Isso. E é isso aí, pô. É isso aí, ó. Deus nos deu nossos filhos para que possamos prepará-los para o céu. Boa. Ó, bonito. Que tarefa sublime. Sublime. É isso aí. Fazer o break rapidinho. Vai lá, ô Reginaldinho. Muito bem. O que mais? Ô, Nicolas, você tem um capital político que é inegável, né? A gente vê sua popularidade na Bienal, há muito tempo, assim, rede social, que você não tem mais o X, mas você tem um engajamento. Não só eu, ninguém no Brasil. Ninguém tem. Você tem um engajamento absurdo. E tem uma coisa na política que chama articulação. Tem que fazer, tem que articular, juntar, né, possibilidades. E uma das críticas é que a direita, às vezes, ela tem uma divisão enorme. Principalmente, a gente está vendo até em São Paulo. Você participou de alguma articulação, né, com o seu nome, com candidatos, ou você não para São Paulo? Para São Paulo. Absolutamente nada. O que aconteceu aqui em São Paulo é que eu me posicionei de que no segundo turno eu estou contra todos do Boulos. Isso não é ser isento, até mesmo porque nas eleições passadas o que é ser isento é pedir para fazer voto nulo. Isso daí é ser isento. Eu estou me posicionando. Até mesmo porque, como você diz, tudo que eu tenho, Daniel, eu não tenho grandes fortunas, não tenho incrível pessoas em locais estratégicos para influenciar. O que eu tenho é meu nome. Certo. Então, poxa, conheci o Pablo agora recentemente, não também conheci o Nunes agora também recentemente. Agora, é claro que no cenário político de São Paulo, há pessoas que se conectam melhor com a direita do que outros. E as pessoas claramente estão vendo isso. Agora, não participei de nenhuma negociação nesse sentido. Tenho viajado o Brasil para poder apoiar pessoas que, de fato, eu apoio. Dia 22, por exemplo, vou estar em Fortaleza para apoiar o André Fernandes, que está em primeiro lugar na pesquisa do Datafolha. Então, ele deve estar com o dobro ainda de intenção de votos. E tenho ido, por exemplo, Belo Horizonte, né, com o Bruno Engler, enfim. Feito uma articulação, não no sentido assim, quero ganhar capital político, eu quero ajudar que boas pessoas entrem na política. Assim como qualquer um pode fazer isso. Talvez a Janja se sinta incrivelmente popular e quer ajudar, direito dela. Mas, Nicolas, não é só conexão. Você, é a pergunta se você concorda. Você é um cara novo, sabe o que fala, um cara correto e jovem. Então, assim, você teve pouco passado para fazer besteira, que hoje a gente vê nos debates, só se buscam coisas do passado. O político jovem, e aí cabe você, vai ser muito mais favorecido daqui para frente, já que não tem tanto passado a ser cavucado? Olha, posso falar, se não tem passado, eles inventam. Então eu não conto com isso. Não adianta. Pode ter certeza, se algum dia eu concorrer para um executivo desse país, eles vão inventar alguma coisa. Eles inventaram que esse meu relógio aqui era de 40 mil reais, pô. Tipo assim, esse meu relógio aqui 150. É 38 custa mil. R$209, tá? Pra quem quiser, loja Tempos, coloca o cupom aí promocional, Nicolas 10. Pô, que isso, velho? fazer meu show. Qual é o problema? Se tem meu Os caras falaram que esse meu relógio custava 40 mil reais. Tô processando, inclusive, o Jacu que falou isso de mim. Mas olha só, se não tem, como eu disse, fuzil, eles inventam. Então, assim, eu tô preparado para se algum dia eu concorrer pro executivo, que, poxa, fica menos candidatos, a pancada vem maior, pra poder eles inventaram 1 milhão de coisas. Mas, graças a Deus, eu fico em paz. Por quê? Porque, cara, primeiro, toda pessoa erra. O problema não é esse. Agora, há uma grande diferença em você errar e você dar continuidade àquele erro e viver errando. Assim, gigantesco. Agora, o que os caras vão falar comigo num debate? Ah, você usou uma peruca. Pô, que crime, hein? É um crime. Pô, enquanto você roubou uma estatal.
Enquanto você foi achado dinheiro na mala, ou se não tinha um sítio. Não tô falando de ninguém específico aqui não, tô dando exemplos. Ou seja, eu acredito que esse momento chegará. Assim como foi na campanha, por exemplo, passada, que eu estava concorrendo para deputado federal, e um deputado, nem citar o nome dele para não brigar para baixo, o cara inventou que um ator pornô gay era eu, pô. Só que ele seguia o ator, caramba. Ele era fã. Você tá entendendo? A gente, o print é eterno, né, Emílio? Sim. Então eu tirei um print. Eu lembro disso aí. O cara era fã, pô. Tá maluco? Ou seja, isso vai acontecer. E o que eu sinto é, uma nova geração entra agora sem rabo preso. Então, eu tenho mas vamos lá. tranquilidade de falar de qualquer um, sem tomar pressão de emenda, sem tomar pressão de vou tirar o seu cargo aqui, porque, pô, sou eu. Sou eu. E sou eu e minha voz.